A palavra é Jesus Cristo. Quinta-feira, na 23ª semana do Tempo Comum, 12 de setembro de 2024. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra desta quinta-feira tem na primeira leitura o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos de 1 a 7 e de 11 a 13. A seguir, o salmo responsorial será o Salmo 138, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. E o Evangelho será de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Como estamos acompanhando Paulo nesta carta muito interessante, que é uma coletânea de respostas a uma coleção de bilhetes de temáticas trazidas da comunidade de Corinto para Éfeso, onde Paulo está preso e de onde esta carta parte, encontramos no capítulo 8 uma questão que é bastante próxima a umas questões de religião nossas, do nosso tempo. No tempo de Paulo, as pessoas sabiam e propagavam que as carnes sacrificadas como sacrifícios oferecidos aos ídolos, que iam para os mercados, depois dos sacrifícios, tanta carne era oferecida, então era vendida também lá. Então tinha alguns postos, alguns lugares, alguns mercados em que estas carnes eram vendidas e os cristãos não iam lá. Faziam esse tipo de cuidado exatamente para não comerem carnes sacrificadas aos ídolos, porque os apóstolos recomendaram isso desde o primeiro concílio de Jerusalém. Então, vogava isso por lá. Ora, sim, é um conhecimento positivo, é ok, mas Paulo diz: nós sabemos que para nós só tem um Deus, não tem vários deuses, não tem ídolos. A idolatria para nós não existe. E só tem um Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Os demais senhores deste mundo e de outro não existem para nós, não. Agora, se vocês sabem que aquelas carnes que são oferecidas aos ídolos, comidas por vocês, vão escandalizar as pessoas, por si só não precisava disso, então não comam. Não comam exatamente para que isso não aconteça, porque desta maneira vocês pecam contra Cristo e contra os irmãos, ferindo a consciência deles, que é fraca ainda. E é também contra o Senhor que vocês pecam, porque fazem mal ao irmão. Não é que aquelas carnes farão mal a vocês, nem fariam mal a nada por nada. É carne de animal que a gente precisará comer, é comestível. Mas se uma atitude leva a gente a pecar contra o outro, contra a consciência do outro, a desviar o outro da sua fé, não seja feita, por mais que aquela atitude em si não tivesse nada de pecaminoso, de errado em si mesma. Se um alimento, esta é a conclusão de Paulo, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar o meu irmão. O que importa é não escandalizar na comunidade. O escândalo afasta, machuca, fere. Pensemos a pedofilia, pensemos a embriaguez, tenhamos presente a prostituição, lembremos das arrogâncias, dos orgulhos, das fofocas, estas coisas todas que precisam ser banidas do nosso meio. Elas escandalizam as pessoas, machucam no profundo e no íntimo da sua sensibilidade, e por isso é um grande pecado. Alguns deles hediondos. Lembremos do aborto, da pena de morte, da eutanásia, destes males enormes praticados contra os outros. Não se faça nada contra os outros, porque nós não gostaríamos que fosse feito a nós. É isso que Jesus diz no Evangelho de hoje. Ensina a quem lhe ouve
que amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aos que o amaldiçoam e rezem por aqueles que os caluniam. E se dobre para não romper. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça outra. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Dê a quem te pedir e não peça de volta, que o devolvas. E a conclusão é aquilo que está declarado por Jesus no Evangelho de Mateus como a regra de ouro de toda religião. Faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Mateus 7,12. Aqui é Lucas 6,31. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque se a gente ama só aquele que ama a gente, o que a gente faz demais? Até os pagãos fazem isso e não precisam ser cristãos para isso. Se nós fazemos o bem só àqueles que têm com que nos devolver o benefício que nós prestamos, que recompensa a gente poderá ter por isso? Até os pecadores fazem assim. E se a gente empresta só para aquele que poderá devolver a gente alguma quantia, o que é que isso tem de extraordinário? Jesus, ao invés, diz ao contrário. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca, e a vossa recompensa será grande. Filhos do Altíssimo sereis chamados, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Outra chave para este Evangelho. Não julguem e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medidos. Terceira chave de leitura para esta perícope. Fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fizessem, sede misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso, usemos para os outros a medida que gostaríamos que eles medissem a gente. Que Deus nos abençoe com a graça desta caridade altíssima, desta regra de ouro que o Senhor coloca diante de nós, desafiadora, mas fascinante ao mesmo tempo, para que nossa comunidade, nossa vida cristã, nossa conduta, nosso caráter, nosso jeito, nossa sociedade e até o país, quem sabe nas suas instâncias da altíssima caridade que São Paulo VI chamava, que é a política, chegue a este ponto também. Um dia, nossa esperança é esta, e nada abala, é que chegaremos a esse ponto todos. Que o Senhor antecipe logo esse dia. A Eucaristia é a antecipação do reino dos céus e desse dia cheio de sinais do reino de Deus entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.